Do you know what it means to be reborn a sensate? A what? You saw her, but that's just the beginning. I can feel you. But you're not really here, are you? You are no longer just you. You will start to feel strange things. Anger and joy and pain. Pleasure without any reason. You have 7 other selves now. You can access each other's knowledge, language, skills. You will be hunted. There's no more time. You need to run. I'm losing my mind. No, it's just expanding. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 231. Eu sou Rafael Arinelli e a tristeza só é maior porque o final ficará nos nossos corações. Eu sou Daniel Cury e a verdadeira violência é aquela que fazemos com a gente quando temos medo de ser quem realmente somos. Nossa! Olha só que frase profunda, de Sense8, no caso. E tem um plot twist no meio dela, né? Daniel Cury ou Augusto Cury aí? O que é? Essa pode ser minha frase, né? Tipo, zoar o Daniel, minha frase. E aqui falando sem parar, o Henrique Risato. E pra facilitar a vida do Sense8, era só eles procurarem no grupo de Orkut, né? Numa comunidade. Nascidos em tal data. Aí eles iriam se encontrar mais facilmente. Nossa, que triste que foi essa. Nossa. Aí ia facilitar muita coisa. Eu sou o Rafael Gonzaga, que falo sobre séries no Omelete, e eu confesso que eu sofri um pouquinho com o fim de Sense8. Pois é, todos a gente nós. percebeu o seu sofrimento quando a gente viu um texto seu que se chama Sense8 deveria ser considerada tão revolucionária quanto Matrix. Ali morria um pouco. É um texto polêmico. Pois é. Muito bom, olha aí, estamos hoje aqui reunidos nesse podcast 231 para falar aí um pouco, né, sobre Sense8, a história não contada. Olha aí, vamos falar um pouco sobre a série, vamos falar um pouco também sobre a relação, né, da Netflix com as suas séries, com as suas produções, o que foi que aconteceu realmente para a série ter acabado, por que deu tanto problema, quais que são, né, os desdobramentos disso e óbvio, né? Vamos falar também um pouco sobre a série e tal. Mas nesse podcast, em especial, a gente não vai ficar dando spoiler. A gente vai falar muito assim, vai fazer um overview geral sobre a série. Então, você que tá aí escutando e não viu a série e tal, fique tranquilo. Você vai ter aí uma ideia bem clara do que é a série, de como ela tá posicionada dentro da Netflix. E isso, com certeza, vai te trazer aí mais ideias, né? Do que aconteceu com Sense8, que foi aquele burburinho, né? De pelo menos umas 2 semanas atrás, quando foi anunciado o seu cancelamento na Netflix. E hoje, para conversar sobre isso, a gente trouxe aqui justamente o Rafael, que é lá do Omelete, né? O cara que tá mergulhado nas séries. Quantas séries você assiste por semana, hein, Rafael? Vamos ver. Nossa, velho, eu não sei te dizer quantas, depende muito da semana. Por exemplo, teve a semana agora que a Netflix soltou House of Cards no meio da semana, que é uma coisa completamente atípica. As séries na Netflix saem sexta-feira. E aí era mais uma pra ver. A gente tava no encerramento de algumas séries da CW na outra semana também. Eu tenho que acompanhar essas séries todas, né, velho? Daí
Tem umas que eu acabo não acompanhando e tenho que ver tudo de uma vez só e me lasco, mas... Caraca. Mas no geral eu tô vendo série todo dia, velho. Nossa senhora. Pois é. O Rafa é uma máquina de séries. Por isso que a gente trouxe ele aqui. Muito bom, então. Vamos conversar então sobre Sense8, sobre a Netflix, sobre toda essa polêmica logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Fly me to the moon and let me play among the stars and let me see what a spring is like on Jupiter and Mars. Dani, as pessoas não sabem, mas esse podcast aqui quase não saiu, não é verdade? Esse podcast foi um parto, né? Pois é. Foi um parto humanizado. Humanizado, porque olha quantas pessoas participaram, né? Um monte de gente foi convidada. Véspera de feriado, ninguém não posso. Né? Pois é. Pra quem não sabe, hoje, quarta-feira, dia 14, estamos gravando esse podcast. E, nossa, a gente grava de terça, daí, nossa, mó enrosco, internet que não funciona, pessoal que não podia participar. No final das contas, a gente conseguiu aí o Henrique e o Rafael, que, cara, sem dúvida vai ser um papo sensacional. Eu não tenho dúvida nenhuma. A gente pena pra trazer convidado, mas traz e faz um papo valer a pena, né? A gente sempre consegue. Modéstia à parte, a gente tá bom nisso. Tem que ser, sempre a gente preza muito, né, por convidados bons que participam, que falam, que dão informação. Então, porra, fiquei super feliz de ter aqui o Rafael com a gente, o Henrique voltando aí. Então, super bacana a gente ter eles aqui. E se você tá aí escutando o nosso podcast e quer mandar seus comentários pra gente, manda aí pro e-mail do contato@cinemação.com ou através das nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter ou no Instagram, sempre procurando por Cinemação. Também estamos no YouTube, no youtube.com/cinemação, e você pode encontrar lá os vídeos que a gente fez aí pro YouTube, e estamos produzindo mais coisas, então é muito importante que você esteja com o canal assinado e pronto para receber todos esses vídeos que ainda estão por vir. Temos também um outro jeito diferente de você ouvir o podcast do Cinemação, que é através da web rádio, e aqui a gente é parceiro da Rádio Inverso, radioinverso.com, todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. O nosso podcast é transmitido na Rádio Inverso e você pode, além de ouvir o podcast do Cinemação, ouvir também toda a programação que a Rádio Inverso proporciona aí pra gente. Temos também o nosso site, o cinemação.com, que, para quem não sabe, é um pequeno portal de cinema e entretenimento que tem lá textos muito bacanas falando aí sobre tudo que envolve o entretenimento, o cinema e o audiovisual. Então vai lá, compartilha os posts que você acha legal, deixa seu comentário lá para os nossos mais de 18 autores que temos lá, e você vai conseguir ver muita coisa bacana, vai ler muita coisa bacana. E por último, né, não deixe de curtir, compartilhar e tal sempre os nossos podcasts lá no SoundCloud e classificar o podcast do Cinemação no iTunes. Como você faz? Você acessa o iTunes, na parte de podcasts, você digita lá Cinemação, você vai achar a gente e você vai poder colocar lá 5 estrelinhas. Ou o jeito mais fácil é no post desse podcast, você vai ver lá que tem um link chamado iTunes. Você clica nele e você já tem lá a parte de avaliação, onde você pode colocar 5 estrelas e ajudar o Cinemação a chegar a mais pessoas. E você quer que o Cinemação fique ainda melhor? Você ouve esse podcast e gosta dele e quer que ele fique mais legal, mais divertido, ou de repente que tenha mais podcasts, ou de repente que a gente apareça em vídeos? Se você quer mais do que aquilo que você tem, ou será que você ouve outros podcasts e fica ouvindo aquele pessoal gritando e aquela coisa meio bagunçada, e onde não tem mulher falando sobre Mulher Maravilha, onde, sabe, falta talvez às vezes um pouco de empatia, ou tem gente se xingando
gratuitamente? E será que você não quer fazer parte de uma comunidade onde dá pra discutir com mais respeito e com mais empatia sobre os filmes de uma forma um pouco mais profunda, sobre os filmes e séries, claro, de uma forma mais profunda, de uma forma mais detalhada, de uma forma e mais respeitosa e com diversidade até de convidados? Se você quer isso, então você quer ser um patrão do Cinemação, você quer padrinhar a gente por meio do patreon.com/cinemação ou do apoia.se/cinemação. São duas plataformas onde você pode se tornar patrão e você vai contribuir, você vai apoiar o Cinemação por meio de uma pequena quantia ou grande, se você quiser, de $1, de R$10, de R$50, de $50, enfim, o que couber no seu bolso. E aí você vai ser uma das pessoas que vai poder participar dessa comunidade que é o Cinemação, e você vai ser uma das pessoas que vai contribuir para que a gente possa ter mais podcasts e manter essa qualidade que a gente está entregando para você. Então, se você quiser ser como o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado, a Fernanda Siqueira, Tamires Porto e o Thierry Zuski Penteado, que são patrões do Cinemação, é só entrar no patreon.com/cinemação ou no apoia.se/cinemação e se tornar um patrão do Cinemação. Agora, se você tá aí, né, e você tá ouvindo o nosso podcast justamente pelo site do cinemação.com, porque você clicou no banner e você caiu no nosso site, ou você já visita o cinemação.com e clica lá no play, você tem esse jeito de ouvir, que é um jeito muito legal, porque inclusive você nos dá um page view, né, no nosso site, mas também tem um jeito que é mais fácil para você, que é através dos aplicativos nos celulares. Então, se você tem Apple, procura aí no seu celular o aplicativo Podcast, é um aplicativo gratuito onde você vai instalar ele no seu celular e aí nas buscas você vai digitar lá Cinemação e aí você vai poder se inscrever no podcast do Cinemação e aí toda vez que tiver um episódio novo você vai receber diretamente no seu celular. Agora, se você tem um Android e você tá falando, pô, mas eu não tenho esse aplicativo podcast e tal, bom, tem o outro aplicativo que é o Podcast Addict e você pode ir lá e fazer a mesma coisa. Você vai, faz o download do Podcast Addict, que também é gratuito, e na parte de busca você também vai digitar lá Cinemação e vai poder clicar em se inscrever. Dos dois jeitos, você vai receber o podcast diretamente no seu celular e você vai poder ouvir ele ou por streaming, né, onde vai gastar o Wi-Fi ou 3G, né, que você vai estar usando, ou você pode fazer o download dele direto pro seu celular e ficar andando com o podcast no seu celular e aí, quando você quiser, você ouve ele na calma, na tranquilidade, com atenção e tal. Então, se você tem Apple, vai lá e baixa o Podcast, aplicativo Podcast. Agora, se você tem Android, busque pelo Podcast Addict. E Dani, chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e deixaram seus comentários, temos vários comentários aí sobre Mulher Maravilha, hein? Nosso último podcast e sempre com muito comentário bacana, não é isso? Temos sim, temos um monte e a gente vai até ler um pouco mais, né? Assim, a gente vai até estender um pouco os comentários porque eles são razoavelmente curtos, mas com muitos elogios e foram muito bacanas, assim. O primeiro comentário é do Fábio Sardinha, ele comentou no por meio do SoundCloud, que é uma outra ferramenta que você pode fazer para usar para ouvir o podcast, e inclusive tem aplicativo se você quiser, né, testa lá também. E o Fábio Sardinha comentou o seguinte: meninas, vocês falaram tudo que eu vi, senti no filme. O filme foi épico, sem mimimi, a Diana chega e toma o seu lugar, as partes românticas são leves e sem exageros, ou a objetivação da Mulher Maravilha. Então ele falou meninas, então ele foi direto pra Germana e pra Carol, né, que foram as meninas que participaram do podcast, mandaram muito bem, falaram muita coisa legal, e eu gostei muito do comentário dele, porque realmente foi isso, né, elas basicamente resumiram isso, né, é um filme épico, sem mimimi, no sentido de sem ficar falando coisinhas, ele foi direto ao ponto, e ela chega, chuta bundas, e é isso. Então gostei do comentário, valeu, Fábio. É legal também, né, que a gente conseguiu trazer tanto a Germana quanto a Carol aqui pra bater esse papo, porque a gente falou, não faz sentido a gente fazer um podcast sobre Mulher Maravilha só com homem, e
E teve Sim. uma enxurrada de outros podcasts aí pela podosfera que fizeram podcast sobre a Mulher Maravilha, sempre trazendo uma mulher. Não é a nossa praxe aqui do Cinemação fazer um podcast de Mulher Maravilha com mulher, porque é Mulher Maravilha. Na verdade, a gente tem tido sempre a preocupação de trazer uma voz feminina aqui com frequência, né? Então, nos nossos podcasts, você pode acompanhar aí que sempre tem uma voz feminina, a gente sempre quer trazer todo tipo de pessoa aqui para conversar e tal, porque aqui no Cinemação é um território completamente neutro, um território completamente aberto aí para discussões e tal. Então foi muito legal a gente ter a presença da Germana, da Carol, porque elas trouxeram pontos de vistas aí e conseguiram justificar muita coisa. E eu que estava sendo muito cético também com o filme em algumas questões, acabei amolecendo meu coração em vários momentos, justamente por conta dos comentários que a Carol e a Germana fizeram. Então valeu muito a pena. E aí o Maicon Bege também mandou um comentário aí pra gente, justamente sobre o podcast do Cinemação 230, né, Mulher Maravilha, e ele falou o seguinte: uma coisa é certa, gostei muito do filme da Mulher Maravilha, assim como gostei muito de Batman vs Superman, e a Mulher Maravilha da Gal Gadot é um dos motivos pelo quais gostei de Batman vs Superman. Boa tarde e obrigado pelo cast, o episódio que vocês fizeram. Tá aí, ó, comentário do Maicon, mais uma pessoa apaixonada por Mulher Maravilha, Dani. Sim, mais um cara falando, pô, que legal, gostei dela, né, tipo, é bem legal isso, assim, porque foi o que as meninas falaram, né, tipo, a representatividade, ter uma super heroína finalmente com um filme só dela, né, ela tem a questão de trazer representatividade pras meninas, então você vai poder ter uma menina de lá pequenininha querendo fantasiar de Mulher Maravilha, fazer o aniversário da Mulher Maravilha, mas ela também é uma representatividade que funciona pra quem não é mulher, ver a mulher representada. Então, muito do machismo que você tem hoje na sociedade é porque o cara, o homem, não tá vendo a mulher sendo representada de outra maneira que não seja aquela, e dele se acostuma com uma determinada visão. Então, quando você tem a representatividade, você não funciona só pra quem se vê, mas pra outras pessoas diferentes enxergarem com mais igualdade aquela pessoa que tá sendo representada. Falei demais, mas acho que deu pra entender. Mas o mais legal também é que o filme, ele não objetifica a mulher, né? Ele não fica lá criando toda uma sensualidade, sabe? Não fica sexualizando e tal. Então, isso é muito legal do filme também. A gente tá falando de uma personagem que foi muito explorada visualmente, né? No decorrer dos anos. E daí, quando vem pro audiovisual, às vezes as pessoas olham isso e falam, opa, esfrega a mãozinha e fala, opa, vou ver uma gostosa na tela. E, pô, não é assim. Não é assim. Não é assim. E nem nos quadrinhos recentes, né? Mas realmente, se você for naqueles quadrinhos antigos, ou ela geralmente era toda nua, quase, né? Exatamente. Exatamente. E eu tenho também, Rafa, o comentário da Larissa Alegro, que ela comentou no Twitter sobre o podcast da Mulher Maravilha. E foi muito legal, porque ela foi lá naturalmente, né? Só citou o Cinemação e colocou assim: melhor podcast que eu ouvi até agora sobre o filme da Wonder Woman. A Germana e a Carol são sensacionais. Eu não conhecia o podcast de vocês, mas já estou seguindo e querendo Germana e Carol no elenco fixo. Tem como? Eu saí com a cabeça girando do cinema, querendo muito conversar sobre o filme. Saí procurando podcast sobre o assunto e dando play em todos, e de todos que eu ouvi, o de vocês é o melhor até agora, sem sombra de dúvidas. Então, parabéns pelo cast e pela análise do filme. Então, poxa, muito legal esse comentário da Larissa, né? Elogio muito bacana legal. Que veio gratuitamente lá no Twitter. Eu só agradeci, falei brigadão. E quem sabe, né? A gente não pode ter Germana e Carol mais vezes por aqui, né? Assim, com certeza. Né? Então, são contatos que a gente fez aí ao decorrer dos anos com o podcast que nos alegram muito, né? Ter essas pessoas talentosas, pessoas inteligentes, calmas para dar suas opiniões e tal. Então, muito, muito legal. Volto a agradecer aqui a Germana e a Carol pelos comentários, porque realmente foi fantástico. Vou depois até encaminhar, viu, esse comentário que a gente recebeu dela pra aquecer ainda mais o coração da Germana e da Carol. Sim, com certeza. Elas vão ficar sabendo e vão gostar. And in some other words, and in some of the words, some other words, I love you. You cut her fucking head off.
and we call our debt even. It's a little dull. You might have to hack a few times. But you can do it. You are Van fucking Damme. Bom, antes da gente começar esse papo, né, mergulhar aí no que é o Sense8, qual que é o seu grande charme, por que essa é uma série que conquistou tantos corações aí e tal, eu acho que a gente precisa posicionar o pessoal que tá escutando a gente e tal, para eles terem uma noção mais clara de quem que é a Netflix e o que a Netflix representa hoje dentro desse mundo do entretenimento, né? Principalmente do streaming e tal. E aí eu trouxe alguns dados aqui, que daí os meus colegas agora podem interromper a qualquer momento para fazer seus comentários e tal, mas eu vou levantar esses números para que os nossos ouvintes tenham essa noção da Netflix. Então assim, ó, a Netflix anunciou um crescimento recorde no último trimestre de 2016, onde eles conseguiram aí 7,5 milhões de assinantes nessa última faixa de 2016. Isso fez com que a Netflix chegasse a 93,8 milhões de assinantes. Tipo, é um monstro gigante, né? Tipo, caminhando muito maior do que vários países, né? Que a gente vê por aí. Então só a Netflix, ela já carrega consigo toda essa massa de pessoas que, né, consomem os seus produtos, os filmes que estão lá, suas produções e tal. Com esse crescimento, só no final desse ano passado, a Netflix fechou 2016 com uma receita de quase 9 bilhões de dólares. E ela teve um lucro de 400 milhões de dólares. O que representa? O que é, né, quando a gente fala receita e a gente fala lucro? Tem gente que pode não entender. Então o que isso significa? A receita, que são esses quase 9 bilhões de dólares, significa exatamente o quanto a Netflix ela arrecada com a venda do seu serviço. Então a Netflix vai lá, coloca um preço no seu serviço, a pessoa paga, ela arrecada esse dinheiro. Esse dinheiro são esses quase 9 bilhões de dólares. O lucro é justamente a diferença entre o que a Netflix gasta para oferecer esse serviço com o que ela paga, né? Então esse é o lucro, é o quanto ela pega desse dinheiro e coloca no bolso. E são esses quase 400 milhões de dólares que a Netflix faturou só em 2016. Então, se a gente pensar só nesses números, a gente já consegue ter uma ideia de que a Netflix é um império já hoje e ela tem feito a maioria dos seus acionistas lá estarem sorrindo de orelha a orelha porque eles estão ganhando muito dinheiro com ela. E um dos fatores que a gente tem que faz com que a Netflix tenha esses números são justamente as suas produções próprias, né? E aí ela produz séries, e a gente tem, por exemplo, recentemente a gente teve aqui, né, o 13 Reasons Why, Stranger Things, o The Crown, o próprio Sense8, House of Cards, Orange is the New Black, Narcos, Bloodline, Demolidor, Jessica Jones, quem eram os outros, Henrique? Luke Cage, Punho de Ferro. Punho de Ferro. O Punho de Ferro agora, recentemente. E além disso, né, ela também produz filmes. Então a gente tem, por exemplo, o próprio Ark, né, que é um filme, uma ficção. Tem o Jailville, Beast of No Nation, Fundamentals of Caring, a 13ª emenda, né? Exatamente. E a gente tem que entender que produzir ou ser um original Netflix não necessariamente significa que a Netflix foi lá e falou, vamos fazer uma série ou vamos fazer um filme. Ela simplesmente, muitas vezes, comprou, né? Se eu não me engano, House of Cards foi muito assim, né? Primeira temporada estava sendo produzida para venderem, ou pelo menos o piloto, né, para venderem para alguma emissora. Aí a Netflix viu e falou... O próprio Kevin Spacey estava como produtor, né? Isso, e daí eles viram e falaram, beleza, vamos pegar, entendeu? Então, 3% também era uma série, assim, que já estava pronta quando a Netflix pegou. Exatamente, essas séries, tipo, a Netflix tem muitas, e principalmente com filme, né? Filme eles vão pra Sundance e compram os filmes já feitos. Então, quando você vê só pra quem, às vezes, nunca parou pra pensar nisso, então quando você vê um filme original Netflix, não é que a Netflix falou, vamos começar a fazer filme agora e vamos contratar... Não, eles chegam nos
nos festivais ou nas feiras de mercado de audiovisual e compram o que tá à venda e aí aquilo se transforma no original. Mas não é sempre assim, né, Dani? Porque assim, um dos grandes diferenciais da Netflix para essas produções é que ela mudou o jeito de produzir realmente, né? Tanto séries como filmes do que era feito nos estúdios tradicionais. Então o que a Netflix faz? Ela não interfere no conteúdo da série, por exemplo. Se o roteiro ele é aprovado pela cúpula lá da Netflix, eles já passam direto para a parte de produção. Basicamente o que a Netflix faz, ela tem uma série de parâmetros exigidos. Isso. E você tem que responder esses parâmetros. Partindo disso, tem uma coisa de confiança com quem eles estão negociando. Exato. Eles eliminaram, né, aquele processo de desenvolvimento, né, que a série ela tinha que se adaptar ao estúdio e tal. Então, assim, eles já criaram algumas etapas, como o Rafael falou aqui, de, assim, que ele já faz a eliminação já ali direto no que ele leu o roteiro. Então, isso foi uma quebra também, né, de paradigma, porque a Netflix deu uma mudada em como que ela produzia as suas séries. Então, assim, tem muita coisa que realmente é comprada, mas tem outras coisas que o cara que tá ali com a sua série, produz a sua série, chega lá e apresenta pra Netflix, e a Netflix compra, que a gente pode dizer que é um original, é uma série totalmente original, porque foi feita especificamente pra Netflix, entendeu? E não só isso, né, Rafa? Você falou, a Netflix, ela também mudou o jeito que a gente consome série. Por quê? Normalmente, a gente assistia ao seriado, um capítulo por semana, passa um capítulo, espera uma semana inteira pro próximo, tudo mais. Agora, quando a gente assiste por streaming, como era o caso, por exemplo, do Sense8, ela não depende da emissora. Então ela produz a série e ela já põe todo o seriado online. Ou seja, você, com raras exceções como Designated Survivor, por exemplo, essa é a temporada completinha. Todas aqueles séries de super-heróis que a gente comentou agora, dos heróis urbanos da Marvel, Sense8, House of Cards, Narcos, chega toda a temporada completa. Então eles já fecham uma temporada, gravam e exibem. Então o jeito que o consumidor, né, que nós consumimos esse conteúdo mudou. Agora a gente não tem mais essa espera, a gente vai lá e consegue assistir tudo. Eu acho que é curioso também que na real a gente tá pontuando algumas coisas que a Netflix mudou, mas basicamente ela reinventou a forma dela entrar no mercado. Não só na forma que a gente consome, vocês estavam falando sobre lucro, né, velho? E a Netflix ela tem uma coisa que subverte completamente a lógica da TV tradicional, que é a forma como ela lida com a audiência. A Netflix não divulga os números de audiência. O que a gente tem de número de audiência geralmente são empresas tipo o Hitfix que mensuram isso. Se a gente for parar pra pensar, Orange is the New Black, a 4ª temporada, eu lembro que na época que ela foi lançada, ela teve... O Hitfix colocou ela no mesmo patamar de séries gigantes como Game of Thrones em se tratando de audiência. Era uma referência de mais de 5 milhões de espectadores no período de 2 dias da série, alguma coisa assim. E é uma coisa que ela não divulga, porque a relação dela com o anunciante já não é mais a mesma que a ABC, a CW, as grandes emissoras dos Estados Unidos têm, é diferente. Isso é muito interessante, porque quando a gente para pra pensar em um produto que, obviamente, lida com audiência, Sense8 está muito relacionado a isso, cancelamento de Sense8 está muito relacionado a isso, como os próprios executivos já falaram, mas quando você para pra pensar que isso não é divulgado em larga escala, ela acaba ficando mais autônoma para investir em conteúdo que não necessariamente é pasteurizado, sabe? Que é uma coisa mais... Elas conseguem fazer coisas mais criativas, ser mais ousados. Esse é o grande diferencial, né? Porque além dela produzir as séries, ela já tem a própria plataforma onde ela exibe. Quando ela exibe, já tá indo com a marca Netflix ali na frente. E aí ela expõe a marca de uma forma muito mais próxima do usuário, justamente porque ela oferece a plataforma, porque você como usuário tá dando o seu dinheiro ali direto pra Netflix e tal, ela expõe a sua marca de uma forma totalmente diferente que uma Paramount, por exemplo, faz, né? Então, a sua relação de consumidor com a Netflix e com a Paramount são totalmente diferentes. Se a Netflix entrega pra mim um filme ruim, eu pego e falo, porra, Netflix, que horroroso que você fez, não sei o que, lá. Eu esqueço até um pouco quem foi o diretor, quem foram os atores, não sei o que, eu foco na marca, porque a marca tá me batendo desde o começo, a hora que eu dou play no vídeo, ela já pula pra mim ali e continua, né, o tempo todo. E pra eu assistir aquele filme, só na Netflix. Agora, se eu recebo um filme ruim, como, sei lá, Quarteto Fantástico, eu não falo, nossa senhora,
senhora Sony, que coisa horrorosa que você fez. Você pega e você critica... Fox. Mas você critica o diretor, você critica a atuação, critica o roteiro e tal. Então você, sabe, ela fica meio maquiada. E aí outra coisa que é interessante da gente ver também é que essas produções próprias, né, eles são combustível para o sucesso da Netflix. Por quê? Porque a partir do momento que a Netflix lança uma série e o usuário consome ela, automaticamente ela começa a ter um retorno maior, aumenta o número de assinantes, aumenta o número do lucro dela, da receita, não sei o que. Então, tudo isso aumenta exponencialmente. Então, é muito importante que essa série tenha sucesso, tenha audiência e movimente os usuários, né? Para que essa receita aumente. A relação é muito mais indireta, né? Do tipo, sei lá, se eles quiserem apostar numa determinada série, eles vão lá e apostam em 1, 2, 3 temporadas, mesmo que eles vejam que não tem tanta audiência, né? Podem fazer isso, porque, querendo ou não, você tá ocupando o espacinho do servidor, você não tá ocupando um horário na grade de programação que tá perdendo dinheiro, né? Que é o caso de uma TV, né? Se a audiência tá baixa e tudo mais. Mas em longo prazo é óbvio que eles têm que agradar. Então, assim, eu acho que eu vou até dar uma causada aqui, assim, não sei se vocês vão concordar. Assim, então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, Netflix é uma empresa, como toda empresa que existe no planeta, ela visa lucro, se ela visa lucro, toda empresa privada, obviamente, né? Ela visa lucro, se ela visa lucro, ela tem que, enfim, agradar os clientes, que são as pessoas que pagam a mensalidade. Ok, faz todo sentido, por exemplo, que ela invista nos filmes, tenha feito contrato lá com os filmes do Adam Sandler, né? Então, tipo, ela vai lá e agrada uma parcela do público dela, ela entende quem é esse público, né? Estuda e tal, e fala, vamos agradar, vamos colocar o Adam Sandler, vamos colocar reality show, vamos colocar novela da Record, tem tudo isso na Netflix. O que entra na minha concepção é compreensível que ela cancele séries, principalmente uma série caríssima como Sense8, né? E que realmente em nível mundial não dá resultado, não estava dando resultado em termos de audiência. Então ela, beleza, vamos investir uma segunda temporada, vamos ver, papapá. Eles fizeram isso. Só que, em contrapartida, eu acho que já que ela por mais que muda algumas coisas, então muda a relação do cliente com a marca, muda a forma como as pessoas consomem, etc. Mas, como é uma empresa que visa lucro e é uma empresa inserida no mercado, ela tem que, na minha opinião, fazer o que todas as empresas fazem. Então, por exemplo, eu sou até a gente comentou isso em algum podcast anterior, né? Eu sou a favor de que a Netflix tenha, por exemplo, se for resolvido isso como, né, num projeto de lei, de repente, que ela tem que ter uma cota de produção nacional. Tem que ter, porque tem cota de produção nacional na TV paga, tem cota de produção nacional na TV aberta, tem lei que regulamenta, tem que ter lei que regulamenta na Netflix e todos os serviços de streaming, como o Look, o NetNow e o que for. Na minha opinião, ela teria que divulgar, sim, a audiência. Art is political. Never more so than when insisting it is not. Art is a dialectic. It is enriched when shared and impoverished by ownership and commodification. It is the language of seeing and being seen. Would someone care to fill me in on the joke here? Yes, totally. É um pouco complicado a gente pensar na regulação da Netflix com base na televisão, porque assim, a Netflix ela tá em mais de 100 países, né, velho? A base dela é a internet, então a atuação dela, tipo, vai em mais de 100 países. Por exemplo, quando a gente pega pra ver agora, sei lá, no Upfront desse ano, que a gente ia ver série da NBC, que os trailers não eram disponíveis fora dos Estados Unidos. É mais fácil para eles conseguirem controlar a área de atuação deles e esse tipo de coisa. Já que vai ter uma faixa na televisão, vai ter um canal aqui, você tem que produzir tanto. Mas a Netflix acaba sendo um pouco mais complicado, porque é a internet. Eu acho que é complicado, mas não é impossível. E claro, não tô dizendo que tem que ser exatamente com isso que eu falei, mas o que eu acho é que você não pode livrar uma empresa de uma regulamentação, entendeu? Sim. E ela tem assim, ela não é tudo que é mundial, né? Tem tem se você pegar e entrar na Netflix em outro país, você vai ter tais produções que não vão ter, porque não pode ter, e tais produções vão ter, né? Sim, claro. Mas até aí, essa parte
pode existir alguns filtros e tal, né, em termos de, vamos dizer, de censura e tal. O que eu acho que, na verdade, ela acaba escorregando é justamente a hora que ela toma uma atitude de cancelamento, seja de série, como agora aconteceu com o Sense8 e com o Get Down, né? Get Down, sim. É que não sei, porque também pra mim esses dois casos de cancelamento de série, a Netflix ela teve até hoje acho que 6 originais canceladas, 6 ou 5, não vou lembrar agora com certeza. E esses dois casos, eles são muito específicos, porque no caso de The Get Down, o próprio Baez, que era o criador da série, ele deu uma entrevista logo após o cancelamento que ela teve uma temporada só, né? Foi dividido em 2 partes, mas foi uma temporada só. E ele foi a público falar que ele não ia conseguir levar a série porque ele queria voltar a fazer cinema e a série era um comprometimento muito grande. E que ele mesmo Netflix desistiu, digamos assim. Exato, e a Netflix não ia querer continuar com o projeto se não tivesse o nome dele na frente. No caso de Sense8, também tem a problemática que a Lily largou meio que a série nas costas da Lana por conta do processo de transição dela. Ela se revelou publicamente transexual e resolveu tirar um tempo pra focar nas questões pessoais dela. Então a Lana ficou muito sobrecarregada. E não é uma série simples de se tirar do papel. É uma série muito complicada. Então acho que são várias coisinhas, sabe? Tipo, os próprios produtores, os próprios nomes que estão carregando a série tiveram alguns problemas nesse cancelamento. Eu vejo muita gente batendo na Netflix, mas eu também não sei exatamente até que ponto ela teve alguma saída, sabe? The Get Down terminou. Eu adorei The Get Down, foi uma série maravilhosa, incrível, muito bem feita. Mas pelo menos ela terminou. Eu acho que o Baez já sabia que ele não ia conseguir levar ela durante muito tempo, então ele deixou um final que tinha a possibilidade de continuar caso alguém pegasse a produção executiva no lugar dele, mas que podia ser conclusiva ali. Eu acho a cena final de The Get Down é extremamente conclusiva. No caso de Sense8, não. No caso de Sense8, ficou totalmente aberto. Totalmente absolutamente nada foi concluído ali. Eu lembro que acho que uns 2-3 anos atrás, na CCXP, a Netflix estava para lançar a série Marco Polo. Então ela trouxe ator, ela trouxe figurino. É uma série que ela estava investindo mesmo, né? Série original. E foi cancelada, acho que ano passado. Saiu até um especial de um personagem. E também foi cancelada sem final, né? Não teve... Exatamente. Foi completamente brusco. Só que assim, em comparativo, não causou entre aspas, um rebuliço tão grande quanto o Sense8. Então, o que eu acho, por mais que, na visão da Netflix, ambas as séries tinham um público pequeno, talvez Sense8 tivesse um público, no geral, pequeno, mas ele era um público expressivo, um público ativo, entendeu? Sim. Acho que, se eu não me engano, em 2 CCXPs vieram atores. Agora a gente teve a CCXP Tour no Nordeste. Veio o ator que faz o Lito, se eu não me engano. Sim, o Miguel. Exatamente. Ou seja, no Brasil inteiro, eu tô falando a título de Brasil, né, lógico. Mas no Brasil inteiro é uma série que tem muitos fãs. Mas eu vi, estudando até pra falar aqui no podcast, que realmente era mais no Brasil, em termos de globais, assim. O maior público também era, tipo, no Brasil. Então isso que é interessante, né? A gente tava mais aberto a receber esse tipo de série. Talvez role uma discussão sobre isso. Eu acho que eu entendo quando o Daniel fala de, por exemplo, a Netflix, ela precisar em alguns momentos se expor um pouco mais, pelo menos expor os números e tal, né? De uma forma um pouco mais oficial, né? Dessa forma, porque quando há um cancelamento, tudo bem que foram poucos aí ao longo da sua história e tal, mas assim, fica muito repentino, né? E aí você começa a ter que colher, aí você pega o depoimento de um produtor aqui, do ator ali e tal, daí você vai juntando as peças para entender, porque a Netflix mesmo, ela demora um pouco mais para se posicionar. Ela fez o pronunciamento sobre o cancelamento e tal, e aí depois a gente foi ver os depoimentos lá do cofundador, foi falado os próprios produtores e tal, o ator também, né, que fazia o Will lá, também soltou uma carta aberta para os fãs e tal, para meio que, sabe, explicar também o que tinha acontecido. Então eu entendo quando o Dani fala isso, porque é meio isso mesmo. Se ela segura a informação, daí aquele pessoal que tá ali consumindo fica meio, caraca, o que aconteceu aqui e tal. Mas eu vou te falar também que eu não tenho certeza se divulgar essas informações acalma a galera. Hoje, por exemplo, a Netflix soltou
postou um vídeo sobre... Era um vídeo sobre os personagens LGBTs das séries originais. Um vídeo sobre a diversidade, uma coisa bonitinha. Começava com Titus de Unbreakable Kimmy Schmidt, passava pela galera de Orange is the New Black, enfim. Passava várias... E no meio deles, obviamente, tava a galera de Sense8. E aí, obviamente, que a galera também ficou histérica no Twitter, tipo, ai meu Deus, como é que vocês colocam os caras de Sense8 nesse vídeo? E a minha dor, meu personagem que foi embora, babá. A Netflix respondeu alguns desses comentários, dizendo tipo assim, a gente também queria, obviamente o social media deles, obviamente a gente também queria continuar com o Sense8, a gente ama muito o Sense8, mas não deu. E aí eu vi que o menino virou e perguntou assim, o que me revolta é que vocês não falaram o motivo. E aí o social media da Netflix no Brasil respondeu que o número de audiência não era proporcional aos gastos. Era uma série muito cara e os números de audiência eram muito baixos para esse público. E o menino ficou, eu não aceito essa argumentação. Vocês já falaram isso, mas eu não aceito. Aí você fica meio, amigo, então a gente não tem muito o que fazer, né? Então pega o dinheiro do seu bolso e vai fazer, né? Vai continuar. Velho, pois é, e o grande lance é que teve a petição lá da galera assinando pra voltar Sense8. E assim, mesmo se cada pessoa que assinou aquela petição tivesse dado, sei lá, tipo, $2, não bancava a série inteira, era uma série muito cara. Muito cara. A galera tem que desembolsar um pouquinho mais pra fazer Sense8 acontecer. Uma coisa boa da Sense8 é uma série original Netflix. Ou seja, ela sempre vai estar em catálogo. Por exemplo, um tempo atrás, as séries da Fox foram retiradas. Por exemplo, Prison Break, Glee, entre outras. Então, elas variam. A Netflix, ela faz um acordo com as distribuidoras, né, com as produtoras, e mantém num catálogo. As originais Netflix são delas, assim como as da Amazon Video, que agora tá tendo até o American God, se eu não me engano, que é da Stars. Agora, segunda-feira. Isso, exatamente. Que é da Stars, que a gente assiste pela Amazon e tal. Sim. Então, por mais que ela tenha terminado, ela ainda vai estar disponível, tipo, pra sempre. Digamos assim. Se voltar daqui 10 anos, a gente ainda consegue ver, né, o anterior. Isso, exatamente. Então, às vezes, o pessoal fala assim, não vejo muita lógica no pessoal falar em questões de boicote. Eu cancelei minha assinatura da Netflix porque a série, tipo, acabou Sense8. Mas, assim, não vai fazer diferença e a pessoa se auto-sabota porque ela tem outros conteúdos, né? E assim, você gostou de Sense8? Assiste de novo. Eu vou querer assistir, por exemplo, antes de voltar à segunda temporada, eu vou querer assistir Stranger Things de novo. House of Cards, eu revi uns 2-3 capítulos antes de começar essa nova temporada mês passado. Então tá sempre lá. Também. Tem uma coisa que me irrita nesse discurso do boicote, é que eu vi muita gente falando sobre Sense8, enfim, no TAFE, que fez eu ser convidado para esse podcast, eu também falei muito sobre a questão da diversidade na série, que é muito importante. A série ela é um marco em relação à exposição de existências. Mas assim, ela é um ponto dentro da Netflix. A Netflix ela tem feito uma coisa que a TV aberta até hoje não teve coragem de fazer, que é retratar a diversidade em larga escala. A gente tem personagens LGBTs, todas as produções, velho. Tipo, e eles não são o melhor amigo do protagonista ou o alívio cômico. São estereótipos, né? Velho, nem de longe. A gente tem... se a gente for parar pra ver, tipo, Orange is the New Black, a gente tem uma protagonista que é bissexual, que ela tem um relacionamento com uma mina lésbica. O vilão dessa temporada, das 2 últimas temporadas, é um policial gay. E não só nessa. Tipo, se a gente pega pra ver Unbreakable Kimmy Schmidt, a gente tem o Titus lá, que faz mais sucesso que a Kimmy. House of Cards. Se a gente pegar pra ver House of Cards mesmo, tipo, a sexualidade do protagonista de House of Cards é uma coisa meio nebulosa. E ela faz isso de uma forma muito, 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 muito coerente, de mostrar que não é preto no branco. Exato. Cada um lida com isso de uma forma que vai refletir como essa pessoa foi criada, qual a experiência a pessoa teve, o quão ela é bem resolvida e que meio ela saiu. Que é assim que é na vida real, né, velho? Exato. E a Netflix tem feito isso, tipo, melhor do que qualquer outro canal fechado ou aberto. E aí, quando você fala em boicotar por causa de uma série, velho, você tá boicotando, tipo, o único veículo que a gente tem hoje fazendo esse tipo de trabalho. Que também não é uma coisa gratuita, mas é um veículo que é contemporâneo, tipo, à nossa época, 2017, sabe? Exato. Tipo, a gente precisa enxergar isso como uma coisa natural. E a Netflix é incrivelmente vanguardista em relação a isso. Uma coisa que deve ser comum e ela tá à frente. Sim. E, inclusive, se for pensar nisso, as pessoas deviam justamente agradecer, falar, pô, que bom que teve, mesmo que tenha sido cancelado
teve uma série como Sense8, que além de representar nos personagens, é uma série dirigida, né, por duas diretoras que são trans, mulheres trans e tal. E assim, as pessoas não pensam nisso, né, de falar assim, pô, teve essa série que jamais seria produzida uma série como Sense8 em outro veículo. E se em qualquer, né, sei lá, nem na HBO talvez teria. E se fosse, não passaria da primeira temporada. E a Netflix provavelmente, né, ainda tirou do bolso lá uma grana e falou, não, eu vou fazer mais a segunda. Então eu acho que assim, realmente, por exemplo, quando eu fiquei sabendo que tinham cancelado, na hora foi meio, pô, que chato, né, que seria legal, e realmente seria muito legal se eles fizessem um episódio especial ou um longa, não sei, pra fechar a história, né, se fosse possível. Mas depois eu falei, quer saber, gente, tenho mais o que fazer da vida, sabe? Tipo, tem outras séries. E, pô, a série tá lá e tudo bem, eu não sei porque também, a gente às vezes gosta tanto de filme que não tem final, né, que fala assim, aquele filme tem um final aberto. Tá bom, eu tenho uma série com final aberto, vivi a minha vida inteira com Caverna do Dragão sem final, por que eu vou sobreviver sem ser? Mitou, Daniel, agora. Rodrigues, long time, no see. Mariana, thank you for coming. What have you been up to? Well, I am very excited about the premiere of this film. It's one of my favorites. Would you care to comment on the scandalous photos of you that recently went viral on the internet? Mariana, not really chit-chat, just right for the jugular. Mas dá pra entender quando você tem justamente uma legião com fãs e tal, né? Os caras perceberam isso, trouxeram a série pro Brasil, eles percebiam esse carinho. Então é óbvio que vai ter gente que vai exagerar, vai ter gente que vai levar numa boa. Agora, a gente consegue entender isso. Quando acabou, por exemplo, Breaking Bad, foi uma comoção também. Nossa, Breaking Bad, não sei o que, vai acabar, né? Esse jeito que você tá falando é o jeito mais saudável da gente olhar as coisas. Ok, acabou, fazer o que, lá. Mas a gente tá falando de fãs, a gente tá falando de pessoas que vestem a camisa e tal. O Rafael aqui, ele comentou sobre a petição, né? Eu só queria fazer um ponto sobre isso, porque foi feita essa petição no change.org, né? Com mais de 470 mil pessoas assinando. E aí a Netflix viu isso e soltou também um comunicado falando que viu a petição, que leu as mensagens, que eles gostariam que a série fosse realmente renovada e tal, queriam trazer isso pro público, mas que eles não foram rapidamente falar com o público porque eles estavam tentando, eles ainda estavam tentando. E a gente consegue perceber nas atitudes da Netflix trazendo, sabe, pra CCXP, promovendo a série, sabe, trazendo a série pra ser produzida em, sei lá, 14 países aí que foi nessa segunda temporada. A série foi gravada em São Paulo, né? Exato. Então assim, você percebe que ela teve todo o movimento em pró da série e justamente a sensação que dá é, vamos tentar fazer uma temporada pra ver se bomba na segunda temporada, porque se não bombar, puta, daí vai ser duro, entendeu? Vai ser duro continuar. Então é possível perceber isso. Eu queria que o Henrique fizesse uma sinopse pra gente do que é o Sense8, porque as pessoas às vezes estão escutando a gente, não ouviram, não viram Sense8, estão falando, tá, mas sobre o que fala? A gente tá falando sobre diversidade, tá falando sobre representatividade e tal, mas o que é Sense8, Henrique? Beleza, tava esperando a deixa mesmo. Sense8 mostra a história de 8 pessoas que não se conhecem em 8 lugares diferentes do mundo, só que elas nasceram no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano, e após a morte de uma personagem, essas 8 pessoas elas começam a ter ligações entre elas, ligações sensitivas. Então, o personagem que tá, por exemplo, no México, ele começa a ver o personagem que tá lá na África do Sul. O personagem que tá na Alemanha começa a ver a personagem que tá na Índia. Então, a história, ela conta a vida de cada um dos 8 sensitivos, né, dos Sense8s, e mostra como as histórias deles vão se encaixando, como um ajuda o outro em diferentes momentos. Basicamente essa é a história, a premissa geral do Sense8, né? Na verdade eles não vêm só, né, eles têm uma relação, quase que um incorpora no outro também, existe toda essa... Isso, exatamente. Né, eles tomam posse ali. Isso, eles conseguem controlar as ações um do outro, né, assim. Ele
vai lá, se o cara... Por exemplo, o personagem do Cafios, ele é um motorista de ônibus. Quando ele tá junto com a Sun, que é a mocinha da Coreia do Sul, tipo, ela consegue dirigir o ônibus, porque meio que é ele que tá controlando o corpo dela, né? Isso. Também como se fosse tipo um grande cérebro que se conecta a todos eles. Eles compartilham toda a informação. Exato. É como se eles fossem um organismo só que dividido cada um no seu país. E no começo da série eles estão aprendendo a se conectar, né? Então eles estão aprendendo isso, né? E é muito legal isso. Alguns se assustam, né? Por exemplo, a Kala, a primeira vez que ela vê o Wolfgang, tipo, ele tá peladão na piscina, assim. Ela acha que é um espírito, né? Eles não entendem muito bem o que tá acontecendo. Exatamente. Mas é interessante até a leitura disso, né? Assim, no começo eu tava, na primeira vez que eu vi a série, que eu comecei a ver os episódios, eu tava mais no hype de ver, de ficar interessado no que está acontecendo, e depois que eu parei pra pensar, é uma mensagem muito forte de empatia, né, que a gente tanto fala, de você realmente viver a pele do outro. Então, quando um cara que dirige uma van em Nairobi, no Quênia, consegue entender o que se passa e qual é a realidade de um cara, sabe, que é um ladrão que, né, arromba cofres na Alemanha, você entende que são momentos completamente diferentes, ambientes completamente diferentes, pessoas diferentes, mas que se compreendem. Eu acho que essa é a grande mensagem do Sense8. Acho que a parte mais bonita do Sense8 é isso. É você olhar para as pessoas ao redor do mundo e saber que talvez você possa, por algum momento, viver na pele dela, né? Assim, sabe? É muito fácil você criticar alguém. Nossa, como que esse cara fez tal merda? Ou como que o... Sabe? É isso, sabe? É o que tá faltando no mundo. É empatia. É você olhar um moleque que tentou roubar uma bicicleta, tatuaram na testa dele, tem gente achando super certo. Não, tem mais que tatuar é bandido. Como bandido, pô? Se coloca na pele da pessoa, tenta imaginar o que ela tá passando. Será que ela merece sofrer esse tipo de coisa porque ela tentou roubar uma bicicleta? Você já passou por uma necessidade que você talvez pensou em roubar uma bicicleta? Então, assim, é esse se colocar no lugar do outro. E claro, não tô dizendo que você tem que... Acho que é difícil também sair perdoando todo mundo ou achar que ninguém precisa ser preso mais, não é isso. Mas é você se colocar no lugar do outro realmente, entender como essa pessoa se sente e tal. E você resolveria muitos problemas se conseguisse fazer isso. Eu acho que só de ter mandado essa mensagem em 2 temporadas, mesmo que para um público seleto ou de nicho, que foi o Sense8, já tá de ótimo tamanho, entendeu? Eu acho que essa é a questão, sabe? É uma característica legal da série, são os diálogos, né? Então, cenas de ação tem poucas, são memoráveis, mas são poucas. Uma das coisas que eu gostava muito de ver é assim, quando eles sentavam e começavam a conversar, e eles viam que dentro do seu universo particular, eles estavam vivendo a mesma situação, né? Então, às vezes, tem muitas cenas assim, eles sentados num banco, você vê que eles estão sentindo cheiros diferentes, tipo, o cara que tá em Chicago, que era o Will, ele tava falando com a Riley lá na Europa. Você viu que ele olhava um mundo diferente, e nisso ia tendo diálogos, ele ia falando, eles até se apaixonam, né? Dando um pequeno spoiler aí da primeira temporada. Então, você vê que, por exemplo, você pega uma série que tem lá a mão, né, da Lily e da Lana Wachowski, que são as criadoras lá de Matrix. É um pensamento muito disruptivo, que fala sobre igualdade, que fala sobre representatividade, que fala sobre empatia, como o Dani citou aqui também. Então você vê que é uma série que ela tem vários elementos que ela realmente conecta com o público. Mas aí, conforme você vai vendo justamente as entranhas dela, né, que era onde ela estava, dentro da Netflix e tal, você vai vendo que o problema dela era justamente a parte de produção, era o gasto com a produção. E aí vem uma questão que foi justamente o Reed Hastings, né, que cofundador da Netflix, que daí ele foi dar lá uma entrevista, e aí ele começou a falar justamente sobre essa taxa de sucesso, que é um cálculo que eles fazem lá, mais ou menos, de audiência versus as assinaturas que eles ganham, né? Então ele faz esse cálculo matemático para saber se a série está dando resultado, bom resultado ou pouco resultado. E aí ele comentando, ele fala que chega ali para a equipe de conteúdo e fala assim: a gente precisa assumir mais riscos
e tentar coisas mais loucas. E aí você pensa, opa, mas calma aí, Sense8 não era louco? Era louco. Só que daí ele cita que tentando isso, você aumentando nessa margem de erro, você pode aumentar também a taxa de cancelamento. E aí você, quando aumenta a taxa de cancelamento, você vai atrás de novas obras, como foi o caso de 13 Reasons Why, que foi um sucesso fabuloso para Netflix. Foi a fórmula perfeita. Baixo custo de produção, história cativante com audiência alta que trouxe um monte de assinatura. Então assim, o problema central de Sense8 foi justamente dentro dessa fórmula audiência e aumento de assinatura que não casou. E aí eu até lembrando aqui, né, do artigo do Rafael, que ele fala, né, que nessa segunda temporada o custo para cada capítulo foi de 9 milhões de dólares e eles tiveram que gravar isso em pelo menos 13 países, quer dizer, é um custo avassalador para qualquer produção. Mas eu vou falar também que acho que tem outros problemas, sabe? Tem esses problemas todos da série ser cara, ela ser muito nichada, ter tido os problemas com as irmãs Wachowski, mas eu acho também que tem uma coisa que ela acaba sendo um termômetro da nossa sociedade, sabe? Às vezes a gente tá tão imerso numa bolha social que a gente acha que determinadas coisas já estão sendo discutidas, já estão sendo debatidas e na verdade não estão. A principal, na real, fonte crítica da série é em relação a uma pseudo-hipersexualização dela, que eu acho que é muito complicado de você desconstruir isso na cabeça das pessoas, a relação que elas têm com o sexo. A série teve na primeira temporada uma cena que ficou icônica, que era uma cena de sexo grupal, que as pessoas não conseguiam não hipersexualizar aquilo como se fosse um pedaço de um filme pornô. Eu vejo isso em muito filme que lida com sexo de outras formas que não são necessariamente erótico. Por exemplo, quando as pessoas vão ver Azul é a Cor Mais Quente, que você tem uma cena de sexo lésbico que é completamente visceral, que é emocionante, e as pessoas simplesmente sexualizam aquilo. Essa cena do sexo grupal deles, ela é muito mais simbólica, ela é muito mais poética do que erótica. Obviamente ela é erótica porque também não tem problema nenhum uma cena de sexo ser erótica, mas ela é além disso. Eu acho que as pessoas não sabem. Ela é bonita sem ser apelativa, né? Ela Exato, não é assim, exato. Algo que ela você não tá ali pra ser apelativa. A função dela não é essa, não é sexo apelativo. Tem um propósito. O que eles estavam mostrando ali era uma conexão entre os caras, que o sexo era uma forma de manifestação disso. Só que as pessoas não têm maturidade, velho. Parece que a gente tá lidando com um monte de criança de 12 anos que acha sexo engraçado. Que vai, lá, um peitinho, tipo, amigo, é um pedaço do corpo, velho. E as pessoas não têm, velho, não tão, tipo, a gente não tem uma educação sexual que seja minimamente libertária. Parece que, não sei, que a gente tá tendo aula de religião ao invés de sexualidade no colégio, que as pessoas têm vergonha disso. Tipo, você, não vou ver Sense8 na frente da minha mãe. Amigo, sua mãe fez isso pra você nascer, caralho. Tipo, supera, sabe? Sim. Quer ver um grande exemplo? Uma vez eu vi uma lista assim, tipo, pra esquentar a noite, sabe? Filmes na Netflix com cenas de sexo e tal. E aí tinha Ninfomaníaca na lista. Véi, quem que assiste Ninfomaníaca e acha legal? É perturbador. Tipo, não é pornô, pesado. É um drama, né? Exato, é um filme de drama. Ninfomaníaca é pesado pra você se sentir mal, você não se sente... Exatamente. Se você, sabe assim, você não é um negócio pra você falar, nossa, que delícia de cena que tesão de sexo. nessa porra aí desse filme, velho. Não, pelo amor de Deus, é um negócio que você fala que sai disso aí, você fica, né, nervoso, é o propósito do filme. E as pessoas colocam na lista, né? Um dos filmes tipo, mais perturbadores que eu já vi na minha vida, tipo, era justamente sobre sexo, que era Shame. Tipo, é o filme sobre uma porra de um cara que é compulsivo sexual e uma mina, tipo, suicida, e eles não conseguem... É a teta do caralho, tem sexo o tempo inteiro e tudo isso é muito complicado. Mas você vai ver, se você mostra isso pra muita gente, aí vai falar assim, sexo, olha lá, o cara tá piroca de fora, meu Deus do céu, que engraçado. Exatamente. I love dolls. My father could never forgive me for that. When I was 8 years old, my father made me join a swim club. He'd been on the same club, and he said that the things that he learned in that locker room were the things that made him the man that he is today. I hated that locker room.
E aí eu acho que entra muito justamente desse discurso que aí vai todos os pontos possíveis justamente para as irmãs Wachowski, né? Que elas conseguiram trazer, e aí vou até roubar um pouco do cerne lá do artigo do Rafael, que as irmãs Wachowski, sim, Matrix, elas tinham tido um pulo ali de tecnologia com uma história que era uma história disruptiva também. Aqui em Sense8 elas prezaram muito mais pelo roteiro e por essa história do que pela tecnologia, né? Apesar de que eu acho que quando você tá assistindo a primeira temporada e depois você assiste a segunda, você percebe na segunda temporada uma maturidade muito maior dos personagens, e aí começa um pouco mais da brincadeira visual que as irmãs Wachowski geralmente trazem para suas obras. Mas elas tiveram um tempo, elas tiveram um fôlego ali pra, não, vamos pegar a primeira temporada, vamos costurar essa história, e na segunda temporada a gente começa a brincar um pouco mais com isso. Então eu dou todos os méritos para elas pela produção, mas eu sinto realmente isso, assim, que é uma pena da gente ver que o alto custo e de repente até esse preconceito social que a gente vive foram os calcanhares de Aquiles, sabe, de Sense8. Sim, era o que eu tava meio que falando agora sobre, que eu comecei a falar e acabei me embolando em outros assuntos, que eu comecei a falar sobre termômetro, sabe? Muita gente não se abriu pra história porque já teve essa primeira barreira de essa série é um pretexto pra mostrar tudo viado e puta. É a série pra ficar mostrando as sapatãs pegando, blá. E na verdade não era, tipo, o que é, obviamente, essa série, eu acho ela muito delicada porque ela é muito metafórica. Ela fala sobre muita coisa sem colocar isso assim, ó, é isso. Tudo ali tá muito naturalizado. O que vocês estavam falando antes sobre as coisas da empatia, do cidadão global e blá, é uma coisa que a série faz, tipo, é parte da premissa, só que a forma como ela é trabalhada, ela é quase imperceptível, sabe? Se você não para pra pensar sobre a série, se você assiste ela como um produto de ação, isso acaba entrando em você de uma forma que você não percebe que você absorver esse tipo de conteúdo. Eu acho que a série, ela lida com... Quando ela pega e coloca... Ela não problematiza. Por exemplo, você ter uma personagem, uma mulher trans que é lésbica. Velho, isso dá um nó na cabeça da galera que você não tem noção. Tipo, mas ela não virou mulher? Né, pra pegar... Elas não entendem, tipo... E o que a série faz é colocar isso de uma forma, tipo, natural. Olha, você entende sem que ela precise ser didática te explicando. É tipo... Ela mostra isso de uma forma tão espontânea, tão simples, que você simplesmente não consegue contestar. É uma mulher trans que é lésbica. E você vendo o decorrer da trama, você entende sem que alguém precise te explicar. Só que pra você poder entender isso, você tem que ter o primeiro passo, superar essa barreira de querer assistir sabendo que tem isso, tá? Que isso tá acontecendo ali. A galera acha que preconceito, velho, é você pegar, tipo, uma porra de uma lâmpada e quebrar na cara de alguém. Preconceito é uma coisa muito mais profunda. Preconceito é o incômodo de você estar vendo aquilo ali ser retratado. E isso já é preconceito. E muita gente não deixou assistir a série por isso, porque acredita que não é preconceituosa, mas a opinião dela é que ela não quer ver isso. Ela não entende que isso foi construído socialmente. Ela recebeu uma série de sinais a vida inteira para que aquilo incomodasse ela. A série, ela teria um impacto muito maior, que é curioso, ela teria um impacto muito maior se a nossa sociedade ela já fosse um pouquinho mais aberta à diferença, que era o grande mote da série, mas ao mesmo tempo também, se a nossa sociedade já fosse tão aberta à diferença, a série não seria tão revolucionária quanto ela vai ser enxergada daqui a um tempo, eu espero. Exato, e não sei como que a Netflix trabalha, é óbvio que ela tem algoritmos e tudo mais, de acordo com o que as pessoas assistem, mas eu ouvi um comentário que eu nunca tinha parado pra pensar. Tem muita, sei lá, pensa numa senhorinha que ligou lá na Netflix e fala, vou ver um filme aqui. Não sabe nem a diferença de filme pra série, ela dá um play lá. E cai no primeiro episódio do Sense8 que uma das primeiras cenas, ou a primeira cena, é de duas mulheres transando, né? Então, assim, de certa forma, a Netflix, assim, tem esse cuidado também, né? Tipo, ela sabe que ela tem um público muito amplo, essa série que é tão revolucionária e tão importante e tudo mais, tá sendo, eventualmente, vai cair na sala de de uma família, sei lá, de pessoas super conservadoras que jamais veriam aquilo, entendeu? Então, assim, ela provavelmente ela pensa nisso também, né? Quando ela estabelece essas coisas, o que vai, o que não vai e tudo mais. Né? Eu não entendo, na real, sabe? Porque... Eu não sei, viu, Dani, se é isso. Não sei se esse é um critério. Eu acho que a série, ela, como
muita gente tratou essa série como uma série LGBT. E se você for parar pra ver, a série é majoritariamente heterossexual. A gente tem entre os próprios Sense8 2 casais heterossexuais e nenhum entre os Sense8, no caso, gay, lésbico, bissexual. Tipo, todos ali são... Os casais entre os outros Sense8 são héteros. Tipo, a gente tem Sense8 com relacionamentos... Um relacionamento gay, um relacionamento lésbico, mas a maioria dos personagens é hétero. Ainda que Entre eles são dois, né? Bem que você falou. O Wolfgang com a Kala e o Will com a Riley, né? Olha, sim. É uma série, mas de ter essa coisa de... A relação entre eles, tipo, entre os Sense8, ela foge um pouco das nossas noções de binarismo de orientação sexual, porque tem essa coisa deles todos fazendo sexo ao mesmo tempo. Isso é uma coisa mais, tipo, abstrata, uma coisa mais psíquica do que carnal. Isso não interfere na orientação sexual deles. Mas a galera falava que a série era uma série sobre... Era uma série LGBT que tá aí levantando bandeira, e fazendo acontecendo. Não, a série era uma ficção científica, que por acaso tinha personagens LGBT no meio. O que eu não entendo é isso, é porque a série ela tinha uma história para além da orientação dos personagens, que era muito interessante, que era muito bem construída, e o que eu não consigo entender é que nem isso conseguiu ser um apelo suficiente para as pessoas não colocarem uma lupa gigante sobre a diversidade sexual. E aí isso acaba mostrando, tipo, o quão as pessoas estão abertas ou não, né? Pra ver esse tipo de coisa. Exato. E é por isso que é necessário que tenha. Era até isso que eu ia fazer esse comparativo. Se a gente pegar hoje um dos maiores sucessos justamente da Netflix, que é 13 Reasons Why, tudo bem, a gente tá falando sobre um assunto sério, a gente tá falando sobre suicídio, mas basicamente a série tá falando com um público adolescente e heterossexual também, né? Então você tá focando num público muito mais amplo do que era o Sense8. Eu acho que 13 Reasons Why ainda tem... Eu acho que uma coisa importante da gente colocar aqui, e provavelmente é um dos grandes motivos da Netflix, né, fazer essas séries, que é o posicionamento. Ela tá se posicionando como uma empresa, né, tipo, não basta o dono, o CEO e os presidentes falar, nós somos super a favor da diversidade. Não, você tá agindo, né, em prol disso. Exatamente. Fazendo isso. E no 13 Reasons Why você tem elementos, você tem, é bem legal a diversidade de etnias e a questão de ter alguns personagens que são homossexuais e, né, eles resvalam nesses temas, mas não é a temática... não é a temática central, né? Obviamente. Pincela a questão de aceitação, de contar pros pais, né, assim. Por cima, a série fala disso, né? Ela tem personagens, né, que... Sim. E aí que tá, e é aquilo que eu tava falando sobre o que é bacana na Netflix. Quando a gente fala de 13 Reasons Why, a gente tem um personagem gay ali que é, tipo, super correto e tudo mais, e tem uma personagem lésbica que ela não é, tipo, que ela é uma das, vamos dizer assim, é muito complicado chamar alguém de vilão mocinho em 13 Reasons Why, mas ela é como se fosse uma das vilãs, tipo, e ela é lésbica, e ela faz o que ela faz por conta da forma como a sociedade, ela tenta esconder a orientação sexual dela e acaba tomando atitudes que são condenáveis. É essa coisa, sabe, da Netflix, se não se preocupar de falar assim, não, se a gente vai colocar um gay na série, ele tem que ser a vítima o tempo inteiro, ele tem que ser um pobre coitado, ele tem que ser engraçadinho, ele tem que ser tipo um sobrevivente. Nem sempre, às vezes é uma pessoa... Os sistemas sociais são muito complexos, né, velho? Tipo, em uma hora você pode ser opressor, outra hora você pode ser oprimido, depende de que contexto você tá. Não, mas é até por isso que eu tava trazendo essa coisa do 13 Reasons Why, porque a gente tá falando de uma série que a produção dela é muito menor, né? Você tá falando, você precisa de uma escola ali, casas, um bairro e tal. Você pode trabalhar isso de uma forma com deslocamento muito menor. A temática dela é uma temática que, tipo, foca em um público que é muito mais generalista, assim. Então a gente pode pensar justamente nesses adolescentes, na depressão e tal, uma coisa muito mais abrangente. E aí você pega, comparando com o Sense8, você vê como o Sense8 ele criou realmente um funil. E aí ele esbarra justamente nos problemas sociais, ele esbarra justamente na questão de produção, ele vai esbarrando em várias coisas que daí você vai vendo, bom, essa série realmente, além de cara, ela vem com um discurso que para a maioria das pessoas é um discurso agressivo visualmente, né, contextualmente e tal. Então isso foi abalando realmente ela. E aí, óbvio, né, junta também com isso com
Rafael já trouxe pra gente das irmãs Wachowski que acabaram se dividindo no meio do caminho e tal. Então, assim, existe tudo isso que foi se somando. É possível a gente justificar o cancelamento em cima disso? Sem dúvida nenhuma. Agora, que esse pequeno grupo nichado de fãs vai sentir falta de uma série tão impactante, tão certeira como essa, vai, porque não é todo dia que a gente vê um Sense8 saindo em qualquer veículo que seja com esse tipo de discurso, né? Com certeza. Sim. Não, eu fiquei super chateado quando rolou o cancelamento. Era uma série que eu fiquei muito ansioso. A gente teve 2 anos de gap entre uma temporada e a outra. E se tivesse terceiro, teria mais 2 anos, que eles já tinham falado que a terceira temporada ela tava quase confirmada. Eles estavam falando nela como sendo a última, né? Exato. Né, Rafael? Ela é cara. Já tava pra acabar, né? Sim, pois é. E a galera tava meio que assim, poxa, vai acabar a terceira, mas pelo menos acaba, né? Acaba direito. E acabou meio de qualquer maneira, sem final. E é por isso que a galera ficou tão revoltada também. What the fuck are you doing here? You're not in love with him. Hello? Agora me diz uma coisa, Rafael, você que consome tantas séries e tal, que tá por dentro aí, principalmente dessa parte de produção, você acha que existe alguma possibilidade de um encerramento, de alguma maneira que seja depois desse movimento, petição e não sei o que, de repente nem que seja um episódio, como eles fizeram um episódio de Natal, né? De repente criar um episódio para que a série seja fechada, porque assim, a gente tem várias histórias de séries, tanto na TV, que deixam um final em aberto, sim. Mas a forma como termina a segunda temporada, ela fica, não é nem aberta, ela tá totalmente escancarada. É as naves indo pra destruir a Estrela da Morte, acaba, né? Exatamente. Aí você fica, tá, e aí? Porque na segunda temporada eles exploram muito mais a questão empresarial, né? A questão da instituição que explorava os Sense8s, né? Você tem também toda a parte de consolidação dos personagens e tal. Você acredita que possa haver algum tipo de fechamento ou não? Tá batido o martelo, caixão fechado e tá enterrado. Cara, eu acho que se tratando de Netflix é muito complicado, né? Velho, eu não consigo... eu não consigo dizer, tipo, o que a Netflix vai fazer. Eu fico pensando até se não é o caso deles estarem segurando pra fazer isso, sei lá, daqui, meter o louco como eles já fizeram com várias outras séries que eles resgataram depois de tanto tempo e fazer, tipo, uma terceira temporada, tipo, daqui a, sei lá, 5 anos, fazer alguma coisa assim. Se eles forem fazer um episódio de encerramento, esse episódio já deve até estar pronto. Não sei, velho, porque eles tiveram uma repercussão meio negativa, né? Bastante negativa. A galera tá enchendo o saco deles por conta desse final sem final. Exato. Eu não sei se é jogo, tipo, eles não falarem, se já estão fazendo. Eu acredito. Eles resgataram algumas séries, né, Rafael? Sim. Arrested Development, Gilmore Girls, Full House, tudo isso, né? Então, mas, tipo, velho, eles largarem uma deles, assim, com essa revolução, né? Meio esquisito. Eu acho meio esquisito mesmo, mas eu não sei, eles já tomaram, não é a primeira vez que eles tomam um prejuízozinho considerável com uma série. E eu não sei se eles também estão tão dispostos a ficar tomando prejuízo toda hora, porque também foi aquilo que a gente falou no começo, né? É uma empresa, não é uma entidade filantrópica. Ela tem que ter lucro. Mas eu também não duvido se daqui a um tempo as coisas ficando um pouco mais estáveis, eles conseguindo, tipo, encontrar um caminho de uma linha de produção de série, tipo, mais... gente, eu acho que... vocês não metem e fazem uma outra temporada. Eu acho que seria interessante, seria legal se fizessem, mas na minha opinião, sinceramente, fica até um charme, sabe, assim, ela vai virar cult, muito cult, sabe, do tipo, daqui a 10 anos vocês vão voltar a falar de Sense8 como, é a série que não terminou porque foi cancelada, etc. Vira um ar, eu acho que cria-se um ar de cult e ela pode ter esse status, sabe. Pra mim, assim, eu entendo que realmente, eu quando terminou a segunda temporada, falei, a próxima vai ser muito legal e papapá. Até pensei na questão de ficar mais barata, né? Sem querer, eu não vou dar spoilers, mas quem viu sabe, enfim, acontecem coisas que pressupõem que você não vai precisar mais viajar tanto pelo mundo, eventualmente, sim, né? Sim. E assim, você poderia pensar nisso, né? Ficaria mais barato e tal. Mas é aquela coisa, é o quanto se investe, o quanto se tem de retorno de gente, né, entrando como assinante novo ou vibrando com a marca. Só pra vocês, eu vou falar alguns números, tipo, tem uma lista que eu vi
de quanto custa por episódio, né, as séries, e quanto custou e tal. Tipo, House of Cards, que é uma série que tem muito mais audiência e mais fãs, ela custa metade do Sense8, né? Elas são 4,6 milhões por episódio. E o Sense8 custou 9 milhões por episódio. Apesar de ter, por exemplo, a The Crown, né? Que teoricamente é a série mais cara já produzida. Sim. Da história mesmo, de todas, que custou 130 milhões, que daria mais ou menos uns 10 milhões por episódio, 10 para 11, né? Uma coisa assim. Mas, por exemplo, teve um cara, não vou lembrar agora quem foi, que saiu um artigo no Medium, né? Que ele ficou fazendo uns comparativos pelo Google, de procura no Google, pelo Google Trends, né? Aquelas cálculos de pessoas procurando pelo assunto no Google, que seria uma forma de você medir a audiência, já que a gente não tem acesso à audiência da Netflix. E aí ele mostra que no Brasil, não no mundo, no Brasil, onde Sense8 é muito sucesso, Sense8 teve tanta procura quanto o 3%, que é a série brasileira. E aí eu fui pesquisar quanto custou 3%. E a temporada inteira custou 10 milhões, o que significa menos de 1 milhão por episódio. A gente está em reais, né? Menos de 1 milhão de reais por episódio. Que é então, baratíssimo. Uma série que custa 9 milhões de dólares por episódio e uma que custa menos de 1 milhão de reais por episódio, e elas dão o mesmo audiência e o mesmo burburinho, e 3% ainda não sei se é verdade isso, mas foi dito como provavelmente a série brasileira mais vista fora do Brasil, por conta de estar na Netflix em arquivo mundial, e eu vi muitos americanos fazendo review, né, no YouTube. Sim, pelo menos. A série de língua não inglesa mais assistida nos Estados Unidos da Netflix. Então, isso é sensacional. E assim, você vê isso, você fala, tá, faz todo sentido, né? Se eu sou uma empresa, eu falo que eu tenho 2 produtos. Um custa muito barato, o outro custa super caro. E eles têm a mesma procura, né? Então eu vou fazer só o barato. Então, mas sabe o que é doido também? Obviamente, eu não tô dizendo que você tá falando isso, mas não é a única coisa que influencia. É muito complexo de você usar, da gente usar um parâmetro pra definir. Porque quando a gente fala de The Crown, é uma série muito cara, mas ganhou prêmio. É uma série, que ela foi reconhecida, e ganhar prêmio agrega valor pra Netflix como marca. Ela ter séries ganhadoras de Emmy lá dentro. Exato. E se a gente for falar de The Crown, a gente vai falar também de que ela foi a segunda pior estreia da Netflix no ano passado. Ela teve a segunda pior audiência de estreia do ano passado da Netflix. Ela é uma das mais caras, teve uma das piores audiências, mas ganhou prêmio. O prêmio compensa, a audiência mediana e o alto custo. A gente não sabe, é muito complicado a gente colocar um parâmetro para definir, o sucesso ou a derrota de todas elas, porque cada uma tá num plano diferente. 3% foi uma série muito barata, mas aqui no Brasil ela acabou sendo muito criticada por ter sido uma série muito barata. Eu adoro 3%, acho que é uma iniciativa, muito importante da gente ter esse tipo de coisa sendo feita no Brasil, mas eu não fecho também os meus olhos para os problemas que a série teve, de figurino, de cenografia, que são meio problemáticos, de fato, mas também acho que é uma série importante que deve continuar, e a Netflix tem que investir mais dinheiro nela. Ela não pode segurar também nesse baixo custo da primeira temporada e continuar ouvindo as mesmas críticas, que eu acho que é uma coisa que a Netflix faz muito bem, que é ouvir as críticas da galera e melhorar no próximo ano. Sim, e tem outra coisa, a gente não tem acesso, né, a esses números da Netflix, mas eles têm dados. O maravilhoso da internet é isso, né? Assim, por exemplo, a Globo tem que pagar uma pesquisa caríssima para descobrir a idade das pessoas que assistem a novela, para descobrir o que essas pessoas gostam, etc. A Netflix não, ela tem isso, né? Ela tem, se ela, sei lá, fizer um cruzamento aí com Google e Facebook, você tem absolutamente tudo na mão, né? E ela com certeza tem dados de o que essas pessoas assistem, o que não assistem, quantas pessoas acessam, os IPs, sei lá quantos IPs, são vários computadores que acessam uma mesma conta, não são? É uma família, homem, se é mulher, é uma pessoa, é homem ou mulher, eles têm muitos dados. E aí, se parar pra pensar no The Crown, por exemplo, aí eu vou usar uma experiência pessoal, né, assim, a minha mãe, ela nunca assistiu Sense8, e uma vez eu comentei alguma coisa e ela falou assim, não é uma coisa que eu vou querer ver. E The Crown ela adora, entendeu? Por quê? Porque ela adora The Crown, The Tudors, tudo que for rei, rainha e gente, principalmente história real, ela adora.
Então, assim... Começou é com D, é sucesso. Ela quer assistir. Mas eu tô falando assim, tipo, eles estão provavelmente pesando isso. Qual é a idade que eu tô atingindo, sabe? Qual é o público que eu preciso atingir, qual é o público que paga e não baixa ilegalmente, etc, etc. Então, provavelmente eles pensam Pensa. Sim. Vocês acham que a gente pode afirmar que Sense8 foi aí a grande obra, junto com Matrix, das irmãs Wachowski? Talvez tenha sido a cereja no bolo das obras delas? Então, eu não sei se é a cereja no bolo, porque eu espero que elas produzam mais coisa interessante, né? Sem dúvida. Que elas não parem aí. Mas é uma reafirmação da genialidade delas duas, sabe? Uhum. Da forma como elas conseguem lidar com filosofia, política, com sociedade, dentro de narrativas que são completamente comerciais. Velho, a gente tá falando de ficção científica, de carro explodindo, de arte marcial, de tudo isso, de romance. Muita gente falava que Sense8 era um novelão. Matrix também tem alguma coisa de novela ali no meio, sabe? Tem, os romances. Exato. As relações interpessoais, né? Exatamente. Mas de conseguir passar valores filosóficos através de uma narrativa que é fácil de ser... É cativante, é fácil de ser absorvida, sabe? Uhum. Se você pegar... pelo menos pra mim, vai pegando toda a filmografia delas, eu acho, sim, que Sense8 é um grande destaque. Porque nos cinemas, o Matrix, top. O V de Vingança, muita gente acha que elas dirigiram. Na verdade, foi o James McTighe. Elas só foram a produção, né? E roteiro então, o V de também. Vingança a gente não conta. Então, eu acho que o Matrix e o Animatrix, que teve alguns episódios que elas dirigiram e escreveram. Então, na parte do cinema, Matrix. Na parte de animação, Animatrix. Na parte de séries, o Sense8. Pode pôr como a grande parte da carreira delas, né? Eu troco facilmente um Jupiter Ascending, um Cloud Atlas, eu troco facilmente por o Sense8, sabe? E elas são muito boas de fazer essa questão, essa coisa seriada. Júpiter Ascend, tanto o Júpiter Ascend, né, o destino de Júpiter, quanto o A Viagem, que é um filme que eu gosto Atlas, muito, né? inclusive, eles funcionariam como séries ou funcionariam como uma minissérie, sabe? E daí, num filme de 2 horas, perdem um pouco de valor, porque é muito elemento pra ser explorado. Acho que o Sense8 prova que elas sabem conectar muitos elementos e colocar muita coisa num caldeirão. Você só precisa de mais tempo pra diluir isso, porque senão... O próprio Matrix, né, Dani, é seriado, né, um seriado. O próprio Matrix, claro, mas ainda pelo menos o primeiro funciona muito bem, né? Sim. Porque se a gente for falar também como de filme Matrix fechado como série, até, né? Se a gente for falar de Matrix como série de filmes, a gente tem o mesmo problema de Sense8, né, que é o final. Exatamente. Mas eu não sei, eu acho que sim, que Sense8 é uma das grandes obras delas. Quando eu fiz o texto e coloquei o título que a gente falou no começo, que é Sense8 deveria ser considerada tão revolucionário quanto Matrix, muita gente ficou profundamente ofendida por conta dessa comparação, que Matrix é um clássico, Matrix é genial e Sense8 é só uma novela da Netflix, blá, 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 porque não entendeu também, tipo, de que revolução eu tava falando. Enquanto em Matrix ela tem um tipo de revolução, em Sense8 ela tem outro. E fazer o que foi feito em Sense8 de mostrar diversidade, de ter uma história sobre diversidade, dessa história ser contada através da diversidade, ser tudo meio que metafórico. Quem tá falando é a metáfora do que tá sendo falado, é genial demais e é vanguardista demais pro nosso tempo. Então é sim revolucionário e eu espero que sirva de exemplo para produções futuras, que isso irradie na nossa produção audiovisual do mundo inteiro. Você sabe qual que foi o problema do seu texto, né, Rafael? É que você escreveu um textão. Se você tivesse feito esse texto aí num meme, a pessoa tinha concordado. Pois é. Acho que fica aqui, né, os nossos corações partidos por conta de Sense8 ter nos deixado dessa forma tão rápida, foi tão brusco, né, o jeito como acabou se encerrando, mas também fica o nosso suspiro de que Sense8 realmente trouxe uma mensagem nova, traduziu muita coisa que precisa ser discutida, traz essas metáforas que precisam ser pensadas também. Então acho que tudo isso que envolve a série deixou ela com esse ar realmente de que ela merece no mínimo ser prestigiada por quem gosta principalmente desses temas.
problemas, né? Então fica aqui realmente nossos corações partidos, mas o convite para quem não assistiu e tal, que assista, que prestigie essa série, que pense um pouco a respeito desses preconceitos, pra gente tentar de alguma forma aguçar também esse nosso senso social e tentar melhorar ele. Acho que Sense8 faz muito desse serviço pra gente e vale muito a pena ser assistido. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Chegando aqui no Plano Detalhe, aquele momento onde você vai receber a sua dica da semana, o que fazer durante a semana, como você pode aproveitar melhor a sua semana, sempre com dicas super especiais que trazemos aqui. E dessa vez vou começar com o Dani que sempre traz aí dicas sensacionais e tenho certeza que dessa vez não vai ser diferente, hein, Dani? Então, vou trazer um detalhe de um livro que eu não li. Olha aí. Mas é um livro, sério, é um livro que eu não li, mas é um livro que eu sei que é bom, que acabou de ser lançado. Não tem tanto a ver com cinema e tal, mas tem muito a ver com, sei lá, com desde marketing até coisas, a vida mesmo, assim, tem a ver com a vida. Enfim, vou explicar o que é. É o livro Persuasão, Persuasão, do Robert Cialdini. Um cara especializado em linguagem persuasiva, né? Ele, muita gente de marketing acaba lendo. Ele fez um livro que é As Armas da Persuasão, que é tipo uma bíblia da persuasão, enfim. E esse Persuasão, ele basicamente vai falar sobre a importância do momento ideal, daquilo que vem antes do momento da persuasão. Então, só para dar um exemplo simples, você compra a batata extra por mais R$2 no McDonald's, porque a pessoa te perguntou logo na hora que você tá comprando, né? Pede lá o lanche, mais R$1, R$2, sei lá, você tem mais batata frita. Aquele é o momento ideal de você fazer essa venda, né? Uma venda a mais. Por quê? Porque se você esperar a pessoa comer o lanche, você quer mais uma batata frita? A pessoa, não, acabei de comer lanche, tô satisfeito. Né? É quando você tá com fome pedindo, que faz sentido você querer um pouco mais e pagar um pouco mais. Então é mais ou menos isso, mas ele vai falar de formas mais profundas, e eu não li o livro, só que ele é um livro super recente. Eu lembro que no meu trabalho lá na empresa falaram, aproveita pra ler em inglês, né? Persuasion, não sei o que, do Cialdini, aproveita que você lê em inglês e pega lá que é bem legal, que eu ouvi falar muito bem do livro. Aí eu fui procurar e descobri que ia ser lançado em português e foi lançado esse mês, há 10 dias, assim, do dia que a gente tá gravando aqui, né? Pouco tempo. E aí eu vi que tava sendo lançado tal e já comprei a pré-venda, né, do livro em português e tal, então ele tá aqui, então eu vou indicar ele porque eu acho que é um livro novo pra quem quer de repente trabalhar uma escrita persuasiva ou algo do tipo, ou mesmo que não seja escrita, quer entender só como funciona o cérebro, né, ele é psicólogo, o cara é fodão e tal, então fica aí a dica, é um livro simples assim. Sensacional, Persuasão, é isso aí, né? Suazão, Muito legal, tá aí então, dica do Dani para um livro. E você, Henrique, o que vai trazer aí pra gente? Olha, o meu plano detalhe, ele já foi citado pelo menos 2 vezes nesse podcast. E é uma série. Sense8? É uma série. Sense8. Eu vou falar. Sense8. A gente pode conversar 1h30 sobre isso. Não, cara. É uma série original Netflix. Orange is the New Black. Sim. Eu não sei se vocês assistiram. Eu assisto, eu acabei ontem a 5ª temporada, que saiu finzinho da semana passada. E é interessante porque eu tenho pouquíssimos amigos homens que assistem. A maioria é mulher. E alguns têm até esse preconceito de é uma série para mulheres. Não tem nada a ver. 95% das personagens são mulheres, porque é uma previsão feminina, então os homens que tem lá é o diretor e um ou outro carcereiro, mas isso daí não é impeditivo algum. A série é totalmente acessível para todos os gêneros, para nossas idades. Eu vou pôr aí que ela é para maior de 18, porque tem bastante gente pelada. O que é engraçado, né? Porque quase nunca são as personagens principais, elas nunca aparecem
aparecem peladas. Mas sempre assim, tipo, tem uma cena no banheiro, aí sempre tem umas 3 mulheres peladas, assim, entendeu? Tipo, só que nunca são as principais, mas, tipo, é um chuveiro. Alguém tem que estar lá tomando banho, né? E tem uma grande quantidade de personagens principais. A gente falou bastante de Sense8, que basicamente são os 8 mais os 2, 3 coadjuvantes e circundam. Em Orange is the New Black, eu acho que tem sem brincadeira, uns 15 personagens que todos são principais. E uma das coisas interessantes da série é que em cada episódio ela tem alguns flashes do passado, né? Alguns flashbacks de determinado personagem. Então, ao longo dos episódios, você vai conhecendo mais da vida deles fora da prisão, né? Às vezes, pouco tempo antes, às vezes é quando o personagem era criança, então você vê aquela personagem que você tá acostumado, tipo, é uma idosa na prisão, você vê cenas dela criança, tipo, nos anos 60, sabe? Sei. E tá muito interessante. Essa 5ª temporada, ela abrange um arco de tempo, assim, um espaço de tempo de só 3 dias, só que ela foi filmada em 5 ou 6 meses. Então, as atrizes, os atores todos falaram assim, que foi muito foda filmar, porque eles estavam tendo uma rebelião. Então, eles, durante meses, toda vez que a diretora gritava ação, elas tinham que estar naquele clima de rebelião. Isso dia após dia, durante meses de filmagens. Foi muito interessante. Essa 5ª temporada em específico, ela foi bem interessante. Tem episódios assim que flertam com o terror, tem episódios mais dramáticos, tem episódios que é praticamente um Monty Python de tão surreal que é. Que legal, que Deixa legal. esse plano no detalhe, essa dica pra meninos e pra meninas. Deem uma chance pra Orange is the New Black, porque eu gargalhei, assim, em alguns momentos. Eu assisto, viu, Orange is the New Black. Eu só não assisti ainda essa não, temporada. Tá certo. Você vai dar risada, você vai curtir, cara. É, muito bom. Eu vou ver. Então. É isso aí, Dani. O Dani tá cheio de série, né, Dani? Uma lista gigante de série que você tem que assistir, né? Tipo Bloodline. Sabe, você não acredita, Rafa. Eu tenho certeza que esse feriado eu vou voltar a ver, porque eu só vi a primeira temporada do Terrace House, e eu vou começar a ver o do Havaí, que eu tô falando, voltou a ter episódio novo. Eu falei, mano, eu preciso acompanhar isso. É muito bom, melhor reality show do mundo. Pronto. Pois é. E aí, Rafael, vamos pro seu plano detalhe, né? Aquela dica. Você que é o cara especialista em séries, será que vamos mergulhar em mais séries? Não? Eu vou indicar uma série também. Eu queria falar que a indicação de Orange is the New Black é perfeita. Essa temporada foi bem legal. Ela não foi melhor que a 4ª, mas ela é uma puta da temporada boa. E ela melhora muito do 9º episódio pro final. Você fica, meu Deus do céu, como foi que isso aconteceu? E reforço a indicação do colega. Mas eu vou indicar outra série. Eu vou indicar uma outra série também da Netflix, uma série que também rendeu muita polêmica, que a galera reclamou um pouco, chiou um pouco, que teve uma onda conservadora que bateu de frente com ela, que é The Right People. É uma série do Justin Simien que fala sobre uma faculdade, uma faculdade de elite, que é majoritariamente formada por alunos brancos, que começa a ter alguns conflitos com a minoria negra dentro da faculdade por conta de alguns casos de desrespeito, em específico em função de uma festa blackface, onde eles satirizam o que eles imaginam que é um estereótipo da comunidade negra. Isso incomoda as comunidades negras, eles ficam muito ofendidos da comunidade negra virar pra eles e falar que eles estão ofendendo, um paradoxo muito doido. E é uma série muito inteligente, muito legal, que também tem uma coisa de Orange que é de uma comédia. The Right People faz muita piada com a militância acadêmica e tudo mais, só que chega uma hora que ela dá aquele socozinho no estômago e você fica meio... Opa. Tá todo mundo falando bem. Impressionante. People, ela é incrível. E ela tem... O 5º episódio é dirigido pelo Barry Jenkins, do Moonlight. Olha! Então já espere que o 5º episódio é o melhor episódio da temporada, porque ele é muito bom mesmo. É o momento de virada dela. Então fica aí. Essa minha indicação é The Right People. Que legal, cara. Que legal. Tá vendo, Daniel? Abre um espaço aí nos seus reality show aí, pô. Ver. Vê antes da do Havaí, tá? Dica. Não, acho que eu vou ver The Right People antes de Orange is the New Black, porque The Right People é só um episódio, uma temporada. Uma temporada, real. Orange vai demorar um pouquinho mais. Bom, eu vou dar aqui meu plano detalhe, e na verdade ele vai para um projeto que eu faço parte e que eu não tenho falado aqui, né, nos planos detalhe, então eu resolvi vir aqui falar, que é o Laços Podcast, um podcast voltado exclusivamente para o mundo
pet, o mundo de animais de estimação. Eu tô lá trabalhando nesse podcast aí, já vai fazer 2 anos que a gente tá com ele no ar. Ele tem crescido e tá sendo muito legal ver o resultado dele. E ele é focado justamente nos cuidados e atenção com animais de estimação, cães e gatos principalmente, né? E a gente tem trazido lá vários especialistas, veterinários, psicólogos, discutindo temas como, por exemplo, o que fazer quando você perde um animal de estimação, né? Ou quais são as principais vacinas, ou quanto custa ter um animal de estimação, você que tá pensando em ter. Então o podcast tá muito legal. Eu não tô lá, não faço a parte de host do podcast. Quem faz é a Wendy e a Marina, e eu faço a parte de roteiro, produção e edição do podcast. Então eu tô por trás ali, e aí eu ajudo as meninas a tocar o podcast. Cada episódio tá mais legal. Eu acho que vale a pena você ir lá visitar laçospodcast.com.br, assinar o feed, né, no iTunes e tal, como você que já escuta nosso podcast já faz, para dar aquela força, né, pra gente continuar com o projeto no ar, que tá ajudando tanta gente aí a ter um pouco mais de consciência e educação com os seus animais de estimação. Então fica aqui meu plano detalhe pro Laços Podcast. Chegando ao final de mais um podcast, agora podcast Animação 231, falamos aqui sobre Sense8, a história não contada. Olha aí, ó, o título do podcast é justamente todos esses entraves aí, essas entranhas que a série passou, e aí a gente veio aqui discutir exatamente isso. Então, muito legal ter a presença aqui do nosso ouvinte e também aqui do Rafael, que veio fazer aqui essa visita, primeira visita no Cinemação. Então eu queria, Rafael, que você passasse aí seus contatos, né? Afinal de contas, o nosso público vai te escutar e vai falar: cara, eu preciso ler o texto do Rafael, eu preciso falar com ele e tal. E aí, como é que faz pra pessoa chegar até você? Meu querido, eu que agradeço o convite, foi muito bacana, né? Espero aparecer aqui mais vezes. Enfim, pra quem quiser me achar, meus textos estão lá no Omelete. Quem quiser me achar nas redes sociais, minhas arrobas de tudo. Rafa com 3 A's no final. Rafa AAGONZ, de Gonzaga. Legal, show Só de bola. Procura lá que tá tudo por lá. Show de bola. A gente vai ver aqui os links do Rafa no nosso post desse podcast. E eu tenho que agradecer mesmo sua presença, foi fantástica. Com certeza vamos te chamar aqui para outros temas polêmicos também. Só chamar. E aí a gente vai bater esse papo. Henriquinho, obrigado também por você estar aqui com a gente mais uma vez, e dessa vez com um tema mais cascudo, hein? É isso aí, foi mais desafiador, mas vale muito a pena, porque Sense8 é uma série que vai deixar saudades, mas aí pra matar a saudade vai lá na Netflix e assiste. Dani, Rafael, brigadão também aí pela participação. Valeu todo mundo, valeu Henrique, obrigado Rafa, porque né, tem 2 aqui. E é isso, obrigado a todo mundo que tá ouvindo, e se você tiver, quem tá aí ouvindo com o coração partido porque Sense8 te abandonou, faça como todo mundo que tem um coração partido faz e procure um novo amor, é isso. Olha aí, até semana que vem. Foi ótimo essa, hein? Muito legal. Achei que você ia falar assim: você partiu meu coração, daí vai ficar um pedacinho pra cada esquema. Pode ser também. Fica um pedacinho pra cada série que sobrou, né? Tá ótimo. Faz um meme lá do Nego do Borel, Anitta e Sense8, né? Boa ideia. É isso aí. O podcast Cinemação 231 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.